Olá, queridos morcegudos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Marciano e esse é o Mesa Cast, o seu podcast do Mesa para Quatro, aqui em Gotham City. Hoje vamos falar sobre os 30 anos de Batman o Retorno. E para me ajudar, convoco eles. Leonardo Duarte, seja bem-vindo, irmão. Vamos junto aí pra falar dessas bizarrices aí do segundo filme aí do Tim Burton. Também o nosso parceiro Caio, lá da Forma da Arte. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, pessoal. Vamos nessa. O nosso equivalente ao Jimmy Gordon, Rafael Teodoro. Chega mais, irmão. Pô, você falou de Jimmy Gordon, mas eu vou ter que fazer a entrada clássica, a cena clássica desse filme. Miau. Eu iria fazer isso, cara. Eu falei, não vou fazer lá como me zoar. Ai, meu Deus. E ele, pra fazer companhia ao Teodoro, o terror de Gotham City, o Cavaleiro das Trevas, Efraim Fernandes. O Cavaleiro Negro chegou, galera. Seguinte, cara, eu acho que o Michael Keaton é o Batman mais icônico que já teve até hoje. Contudo, ele é o meu menos favorito. Bom, o Michael Keaton, ele é o detentor da famosa frase I'm Batman. É dele isso, né? E aí a gente tem agora os 30 anos onde a Michelle Pfeiffer tava perfeita, onde a gente tem um pinguim maravilhoso e também o Michael Keaton como um dos Batmans mais incríveis, né? Que eu gosto muito desse Batman, diferente do Efraim, desculpa. E, gente, talvez ele seja o mais marcante do cinema, né? Porque naquela época foi revolucionária tudo. E até o primeiro filme que as pessoas reagiram negativamente a escalação dele por ser um ator de comédia. E como que vocês reagiriam a isso, ou reagem até hoje aí? Já é a segunda vez que a gente vê o Michael Keaton como Batman nesse filme, né? Depois da série lá de 66, se não me falha a memória, acho que o Rafael pode me ajudar nisso, que era uma série totalmente de comédia. E o Michael Keaton, ele veio numa grande polêmica, porque, primeiro, ele é um nanico. Segundo, ele é mirrado, né? Então, quando ele foi escalado no primeiro filme, teve toda essa polêmica, porque ele não era um cara que tinha uma imponência, como você falou, ele veio da comédia. Tanto que a ideia de armadura do Batman surgiu justamente para tapar, para aumentar um pouco, né, o Michael Keaton. Esse filme para mim é muito especial porque ele foi, incrível que pareça, o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu lembro do meu tio me levando com 8 anos de idade para assistir o Batman Retorno e eu fiquei encantado. Ali foi quando começou a minha paixão pelo cinema. Acho que poucas pessoas sabem disso, acho que só minha esposa. Aquele cinema de Olaria, né, o falecido cinema de Olaria. E foi ali que começou a minha paixão e eu amei o filme, adorei o filme. E é aquilo que eu sempre falo, existem filmes que você precisa ver no tempo certo, com a idade certa e na hora certa. Né? Quando a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai aprendendo algumas coisas a mais, a gente começa a observar alguns detalhes da trama, roteiro. Eu revi o filme essa semana e, gente, eu ri o filme inteiro. Pra mim, aquele filme é um filme de comédia. Batman Retorno é um filme de comédia. Por mais dark que ele seja, dos créditos iniciais ali, quando a gente vê o nascimento, né, do Oswald. Os pais, né, olhando pra ele como um monstro e tomando uma taça de champanhe com azeitona dentro. É hilária essa cena. É hilária. No decorrer do podcast a gente vai poder falar melhor. Mas é um filme que abriu, né, o meu caminho assim pro cinema. E eu sou muito grato ao meu tio Eduardo e ao Batman Retorno. Cara, uma coisa que eu amo nesse filme, além, claro, do Danny DeVito como o Pinguim, né? É aquela armadura. Não tem como você se movimentar naquilo. O próprio Michael Keaton fala que ele não conseguia se mover. Tanto que ele vai olhar pras laterais e ele vira todo duro. Tipo um bonecão. I'm Batman, e vira pra direita. I'm Batman, igual um bonecão mesmo. Tanto, Tamires, que no segundo filme do Nolan, quando o Christian Bale fala, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome do Morgan Freeman agora. Ele fala, seria bom olhar pra trás. Se eu não estiver dando ré no Batmóvel. Eu vejo claramente como uma referência ao filme do Michael Keaton, que ele tinha que se virar totalmente pra poder olhar, né? Se eu não me engano, acho que esse filme mesmo, ele se passa numa época meio natalina. O Batman Retorno se passa numa época natalina. O visual dele natalina. É lindo, a estética dele é linda. É maravilhoso. Acho que de todos os figurinos dos personagens principais, só o da Michelle Pfeiffer que salva. Só. Aquele da mulher gato, principalmente aquela parte do que vem o plano da janela dela pra dentro do apartamento e vem Hello There. Aí tem toda aquela transformação, pai fica Hell Here. Então, cara, isso pra mim, eu amo isso. Se vocês não gostam, desculpa, mas eu amo. Gosto muito daquela estética da
roupa, não sei se foi o Efraim que botou no texto lá, falando que é bem sexualizado. Cara, eu acho clássica aquela roupa. Eu não vejo nada sexualizado naquela roupa, né? Diferente da mulher gato da Halle Berry, que é um cropped, uma calça de cintura alta, ela vem toda coberta com aquela roupa de couro que, com o passar dos anos, se tornou uma fantasia única. Tipo assim, todas as meninas que eu conheço, quando vão sair de mulher gato, é a referência da Michelle Pfeiffer. Que essa roupa dela já é também referência da série dos anos 60. Que a gente tem aquela mulher gato com o colar de pérolas e a tiara de gatinho, que depois a Anne Hathaway usou no Cavaleiro das Trevas também, no último Cavaleiro das Trevas, que trouxe o Bane, trouxe a Liga dos Assassinos, Ra's al Ghul, a Thalia e tal. Vocês estão falando aí só interrompendo, entrando na conversa de vocês estão falando aí um pouco do visual, da estética do filme, e eu gosto muito da Gotham, porque a Gotham City do Batman Retorno, parece que é uma Gotham viva, né? Parece que a cidade é um personagem. Então você tem alguns planos meio que debaixo da ponte, uma parada bem soturna, assim, que quando... Vamos pegar aqui o Batman do Nolan, que é a principal diferente, né? O Batman do Nolan parece muito... a metrópole, né? Viva, é uma metrópole, uma grande cidade. Mas aí a proposta também é diferente. Né? A proposta do Batman do Nolan é ser algo com o pé na realidade, e o Tim Burton era muito voltado ali para os quadrinhos. Lembrando que o primeiro filme dele, de 89, ele muda o tom do Batman. Né? O Batman, a série lá, da televisão dos anos 60, com Adam West, era uma série cômica, era uma série voltada para criança, tinha onomatopeia, tinha bang, Paul na tela, e o Batman do Tim Burton, ele veio com ar mais soturno, baseada nas HQs que tinham saído ali nos anos 80. Tinha Frank Miller, tinha o Cavaleiro das Trevas, já tinha o Longo Dia das Bruxas, já tinha uma parada do Batman mais sombrio, né? Uma coisa mais deprê e tal. Então a Gotham pra mim, com aquelas gárgulas gigantes, aquelas fumaças saindo do esgoto, assim, eu andava na rua, achava que, quando era criança, né, depois desse filme, achava que toda a noite saía as fumaças do esgoto. Para ter uma ideia de como isso impactou, inclusive, em outros filmes. Se você lembrar, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo filme das Tartarugas Ninjas, que saiu depois do Batman, já tinha essa estética de, quando é à noite, saiu umas fumacinhas, assim, dos bueiros e tal, nos becos. E eu lembro que até o próprio filme, toda vez que tinha algum beco, parecia coisa desolada, sabe? Aquele lugar escuro. Eu vi no cinema. Né? Então, assim, eu acho que o Tim Burton trouxe uma estética de uma Gotham muito mais depressiva, um lugar muito mais decadente de qualquer outro filme do Batman que a gente tenha visto aí. Ô, Rafa, e essa estética do Tim Burton, dessa Gotham muito depressiva, ela se mantém até hoje dos filmes do Batman. Se a gente for olhar também, a série Gotham, ela é muito apegada a essa Gotham dark, muito... parece São Paulo, não para de chover, é aquela coisa muito... Você não sabe se é dia, se é à noite, aqueles lugares mais abandonados, muita sujeira. É uma estética que se apega até hoje em qualquer coisa que a gente faça com relação ao Batman. Quando fala de Gotham City, a gente tem uma visão de, por exemplo, igual a Central do Brasil à noite. Eu penso nisso, velho. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu já passei da Central do Brasil meia-noite, 1h voltando pra casa. Então, a minha referência é essa, entendeu? É assim, eu vi os dois Batman no cinema. Eu vi no antigo Nova Lux, que tinha lá no bairro de Marechal Hermes, um cinema clássico da época que hoje em dia já não tem mais. E eu não lembro se eu vi o primeiro Batman na época, e eu devia ser bem pequeno, ou se eu vi o primeiro Batman junto com o segundo no Nova Lux, tipo numa sessão dupla. Eu não me recordo, mas eu lembro que eu vi. Antigamente era comum essa coisa de sessão dupla. Antigamente era comum. A minha experiência com o Batman foi sessão da tarde, sabe? Eu vi Batman na sessão da tarde, quando ainda passava o filme inteiro. Então... hoje em dia é tudo picotado. E eu lembro, essa coisa que vocês falaram aí, antes de passar a palavra pro Caio, eu lembro na época eu achei o máximo o Batman, mas também é aquela coisa como o Léo falou, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo certas coisas que na época a gente não reparou. Na época eu achei o máximo o Michael Keaton de Batman, sabe? Eu acho que o Michael Keaton, ele manda muito bem como Bruce Wayne, como Batman,
ele conseguiu dar toda uma personalidade pro Bruce Wayne, toda uma personalidade quando ele tá vestido de Batman. Não é o meu Batman favorito, mas assim, cara, eu reverencio esse cara, porque se não fosse por ele, e claro, pelo Frank Miller ou pelo Neil Adams, que foram bases para esse Batman do Tim Burton, a gente provavelmente não teria o que a gente tem hoje. A Gotham City, especificamente falando também, é uma coisa muito forte, porque é como vocês falaram, né, aquela coisa do aquele ar noturno, tá sempre um tempo de merda, chovendo, tá tudo muito escuro, tem cada contraluz belíssimo nesse filme. Então, o design de produção dos filmes do Tim Burton são muito característicos. Cara, tu saca na hora. Você pode até não curtir o Tim Burton, como por exemplo é meu caso. Não é todo filme do Tim Burton que eu curto, mas quando eu bato o olho e falo assim, opa, peraí, isso aí tem cara de ser Tim Burton. Isso começou lá no Batman. Eu acho que o segundo filme do Batman, especificamente, mas é só uma impressão que eu tenho. Eu acho que esse segundo filme do Batman tem mais cara de Tim Burton. Tem muita coisa do Tim Burton ali que a gente acabou vendo, né, em outras produções. E eu sempre tive a impressão de que o primeiro filme do Batman é o Batman, daquele jeito que saiu, e o segundo filme do Batman, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais Tim Burton do que Batman em alguns momentos. Mas, assim, os dois filmes são icônicos, são várias características, existem várias iconografias nesses dois filmes que você tem como referência até hoje. Como eu falei, o design de produção, as roupas, a atuação dos atores, é um pouco caricato. Eu acho que é uma história que não funcionaria nos dias de hoje. Eu acho que a molecada hoje em dia veria o filme e daria muita risada, né? Até quem é mais velho, viu, na época, tá revendo agora também, né? Vê que tem é um pouco cringe, né? Um pouco meio bobo, assim. Ele tem todo um DNA, isso é que é bacana. Falar de uma forma tão simplista o que são os filmes do Tim Burton, entretanto, os filmes do Batman. Bom, meu primeiro contato com o filme Batman Retorno veio quando eu tinha, acho que 5 anos de idade. O filme foi lançado em 92, se não me engano. E minha mãe me chamou para assistir ele, e daquele momento foi o primeiro encontro que eu tive com o universo DC, sem falar com os filmes do Christopher Reeve, do Superman. Mas eu queria voltar um pouquinho à fita, numa conversa inicial. Eu acho que quem tocou no assunto foi o Léo Wayne, a respeito, Léo Wayne e também a Tamires. Quando se veio ao vislumbre em colocar Batman para o cinema, antigamente os diretores, os produtores pensavam em nomes muito, muito conhecidos para a época. Para quem não sabe, o Coringa, de 89, quem seria escalado seria o Robbie Williams. E acredite ou não, quem seria o Batman seria Arnold Schwarzenegger. E ele estava certo para ser o Batman. Por que ele não foi escalado? Por ser internet há alguns anos atrás, quando Schwarzenegger foi fazer o teste da roupa, a roupa não cabia nele. Quando fazia outro teste de figurino, a roupa rasgava. Por ele ser tão forte, por ele ser tão robusto. Então, deixaram o projeto de lado e chamaram o Tim Burton. Ele foi criticado porque ele havia falado que nunca tinha lido um quadrinho na vida e ele ia reinventar o Batman. Então ele foi muito massacrado por isso. E aí veio a história que vocês falaram aí, que o Michael Keaton veio de filme de comédia e tal. E veja só, foi um filme tão problemático para fazer o primeiro que eles conseguiram realçar essa questão da produção de design, figurino, de uma forma tão sutil para o segundo filme, que foi Batman Retorno. O que seria? Quando Michael Keaton foi escalado, mandaram milhões de cartas aos fãs revoltados, porque esse cara não podia entrar, porque ele não pode ser o Batman e tal. Então, Michael Keaton, ele leu praticamente quase todas as cartas, e aquelas expressões de raiva que vemos sisudo no primeiro e no segundo filme, foi através da reação do ódio dos fãs. Então, boa parte daquela interpretação que ele usa, aquele Batman bem sisudão, bem calado, veio através das reações negativas dos fãs. Outra coisa que foi falado aí foi a forma como ele se movimenta. Se vocês pararem e prestarem atenção na bota que o Michael Keaton usa, fizeram uma bota de látex, só que a bota machucava o pé dele, nessa parte superior que faz com que o pé se dobre. E começava a machucar tanto os dublês, tanto ele. Então o que foi que fizeram? Pegaram um sapato da Nike, um tênis da Nike, pintaram de preto, adaptaram aquela parte da frente da perna para parecer uma bota. Vocês podem perceber, principalmente na cena do Batman 1, quando ele pega a primeira cena que ele segura um bandido e fala a icônica frase, eu sou o Batman. Dá para ver o close perfeitamente, que é um tênis adaptado para poder fazer os movimentos, para poder correr, saltar, enfim. Isso tanto o ator como o dublê que estavam tendo problemas. Já na parte do capuz,
era usado uma espécie de massa, uma massa corrida com borracha. Por isso que ela era tão grossa, tão difícil de mover. Já no segundo filme, já usaram o látex profissional. Por quê? Porque não usavam a técnica de molde de rosto. Colocaram gesso, molde, então conseguiram fazer uma máscara de acordo com o rosto do ator. Outro problema de produção que houve na época do primeiro filme, que eles melhoraram no segundo, é que quando o cara que fez o Batmóvel, para vocês que não sabem, o cara que criou o design do Batmóvel, quando já estava na pós-produção, Tim Burton chegou no estúdio e disse: pessoal, o carro tá maravilhoso, tá lindo, só tem um problema, como é que o cara vai entrar aí dentro? Então o cara que fez o carro, ele não fez a porta para entrar no carro. Ele fez todo o carro, mas não fez a entrada. Por isso que o carro do Batman foi adaptado para aquele para-brisa ir para frente. E isso dificultava, porque Michael Keaton era baixinho, só que ele não cabia dentro do carro. Quem dirigiu aquele carro ali somente foi os dublês. Ele teve que fazer outra capotaria para poder fazer as cenas de dentro do carro. Por isso que fizeram aquele carrinho que o pinguim fica, né? Deve ter sido, mas ele não cabia. Michael Keaton não cabia ali dentro. Os chifres da máscara ficavam atrapalhando. Aquelas pontas lá da máscara atrapalhavam. Foi um filme muito complicado. Tanto que eles gastaram, acho que foi 90 milhões, aproximadamente, de 90 a 110 milhões e faturaram 400 milhões no mundo inteiro. Já que o fato aqui é Batman Retorno, eu quero dizer uma coisa. Eu prefiro 1000 vezes o Batman Retorno do que o Batman do Coringão dele lá. Por que eu gosto dele? Pela estética. Eu acho que eles acertaram muito mais nessa parte sombria. Muito mais a questão do cenário, a produção designer, o figurino. Acho que eles acertaram bastante. Você pode ver que há uma diferença muito grande no traje do Michael Keaton. Tá muito bem soft. Tá muito soft aquilo. A Mulher Gato, eu não vejo também a questão Vou concordar com o Léo Wayne aí. Eu não vejo nada para sexualizar ali. Eu acho que ela é aquilo mesmo. Ela precisa chamar a atenção. Porque, veja só, como naquela época, ou nos tempos de hoje também, uma mulher chama a atenção de um homem, né? Eu sei que não precisa estar um short curto, mas você vê a entrada triunfal dela. Ela sai daquele supermercado ali, tá lá para fazer a explosão, ela vem dando estrelas, e aí diz, miau. Para o rosto dos dois ali, os dois ficam olhando ali, Pinguim e o Batman ficam olhando ali para a Mulher Gato, todos surtados, e ela diz miau e explode tudo aquilo. E precisava chamar a atenção de alguma forma, porque tanto pelo corpo da Michelle Pfeiffer, que é minha Mulher Gato favorita até hoje, ela precisou ter uma atenção maior porque a construção dela é que ela tem poderes, né? Entre aspas, ela tem poderes, né? Você vê que ela foi ressuscitada através dos gatos. Então, ela não era uma ladra. Então, precisava ser chamar a atenção pelo visual. É tanto que ela se torna a maior paixão dele, né? Nos quadrinhos. What are you? I'm Batman. Eu acho que a Michelle Pfeiffer tem a melhor atuação desse filme, porque a gente pode perceber a mudança da personagem, né? Ela é aquela personagem que ela é secretária do Shrek, acho que é Max Shrek o nome do cara. Ela não tem valor nenhum no lugar onde ela trabalha, sabe? O nego tá cagando pra ela, o chefe dela, tipo, foda-se ela. E ela tem aquele jeito introspectivo, ela tem aquele jeito até submisso, né? Tem uma vida amorosa de merda, né? A mãe dela fica cobrando ela, o mundo fica cobrando dela. E aí quando ela vira de fato a Mulher Gato, né? Nesse aspecto fantasioso, né? Que o Max Shrek joga ela e vem os gatos, lame as feridas dela, ela volta à vida. Você vê como é que a mente dela fica fragmentada, né? A gente vê como é que ela começa a enlouquecer, sabe? Essa coisa dela tá com a mente quebrada e ela mudar, ter um estalo, ter uma mudança de atuação completamente diferente do que a gente viu da Selina Kyle no início do filme. Eu acho que é a atuação mais segura, talvez até a mais difícil, psicologicamente falando, e muito bem executada nesse filme. Então, pra mim, a Michelle Pfeiffer, toda vez que ela entra, ela rouba a cena. Vocês acham, assim, eu assisti de novo, né? Eu fiquei realmente em dúvida se ela tinha morrido, cara, daquela queda. Mas ela morreu. Eu fiquei me perguntando se realmente ela foi ressuscitada pelas lambidas dos gatos, pela mordida, sei lá. Ou se eu pensei assim, cara, e se ela não morreu e ela teve um surto? Entendeu? Porque ela volta totalmente diferente. Se ela teve um surto psicótico, se aquilo despertou ela para algum outro lado, ficou revoltada da vida. Fiquei pensando nessas possibilidades, porque é muito bizarro. Sim, mas ela morreu. Isso é provado de uma forma que ela cai, você vê, ela caiu lá do prédio e caiu de um caminhão de areia, ela caiu numa casa de... Ela ganha 9 vidas. Desculpa.
E levou tiros lá do Mark Shrek, né? Então, foi ali o primeiro contato inumano da DC. Foi trazendo alguém dos mortos à vida. Por isso que eu digo, ela sim foi morta. Que é uma coisa que eu não sei por que alguns haters odeiam Tim Burton por isso. Eu não sei. Nos quadrinhos, se eu não me falha a memória, ela não tem poder. Exatamente, ela não tem. Só que veja só, o que eu acho fantástico do Tim Burton, ele é louco. Não temos dúvidas. Então, é o jeito fantasioso dele. O Batman dele não tem nada a ver com os quadrinhos. O Coringa dele é o que é o mais próximo dos quadrinhos, né? O que foi cair no poço químico, que foi onde ele puxou aquela ideia da Pedra Mortal e tudo. Até o visual do Jack Nicholson é inspirado na Pedra Mortal. O pinguim dele é para ser um gangster, mas na verdade ele é um pivô de circo, né? É um dono de circo. Mas o pinguim ele é bizarro, pelo amor de Deus. Exatamente. O Oswald Cobblepot, ele tem que ser grotesco, ele tem que ser bizonho. Eu não gosto do Oswald Cobblepot da série Gotham, por exemplo, que é até do bonitinho, não sei o que, sou vilãozinho. Não, o Pinguim, ele tem que ser grotesco. Ele é o rei de Gotham. Pra mim não é o Coringa, é ele. Ele é o rei do submundo de Gotham. E ele, ao mesmo tempo, ele é grotesco. Ele tem que ser grotesco. Aquele cara lutando gosma pela boca. É necessário pensar de uma forma. Por que eu sou tão apaixonado pelo segundo filme? Olha, veja só, o filho nasce com uma doença. Ele precisava recriar esse personagem, precisava pegar pronto. O cara pega um personagem, nasce com deformações, é jogado no esgoto e tal, é rejeitado de uma certa forma, então ele precisava de se esconder, precisava ter esse jeito dele de quem é menosprezado pela beleza, de ter que se esconder, chamar como se chama? Os anormais do mundo para o submundo lá do esgoto. Então ele precisava criar o circo de horrores dele, porque ele é um horror, ele é o circo de horrores, então faz lógica, né? Ele ser uma pessoa deformada, juntar sua trupe para poder soltar o terror depois. É tanto que ele não quer dinheiro também. Você vê que um cara que é louco, que é maníaco, ele não pensa em dinheiro. Ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Inclusive, isso que você falou, Caio, é tão verdade que não tá nem aí pro dinheiro que no próprio no The Dark Knight, lá do Heath Ledger, ele literalmente taca fogo no dinheiro. Ele tá pouco se fudendo pro dinheiro. Então, sabe lá como é que funciona a mente desses caras. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, pra você ver como é que é o poder de uma narrativa, né? Esse filme completou 30 anos, pessoas gostando ou não, esse filme completou 30 anos, e até hoje a gente tá debatendo esse filme. O Tim Burton, ele tomou as liberdades criativas dele, ele trouxe essas porra louquices dele, né, como a gente falou, né, que ele é um cara louco, né, ele é um cara muito particular no jeito de contar a história dele, né. Ele é gótico, né, ele tem esse visual gótico. Ele é gótico, ele encaixa o goticismo, a temática gótica em tudo que ele puder. Vai falar, você vai fazer uma continuação de Thor, Amor e Trovão, ele vai meter um gótico aleatório com um monte de cores e a gente vai falar, porra, legal. Inclusive, eu até fiquei me perguntando como é que o Tim Burton não fez um filme do Corvo até hoje. Porque eu lembro do Corvo 94, que foi o Alex Proyas que lançou, que é um filme maravilhoso, vejo o Corvo do Brandon Lee. E eu até hoje me pergunto como é que não chamaram o Tim Burton pra fazer o Corvo, que eu acho que casaria muito bem, a estética é muito parecida, né? Então pra você ver, né, o cara, ele tem um design de produção, ele tem uma estética, ele tem uma narrativa tão característica dele que até hoje a gente tá falando desse cara. Eu não sou o maior fã do Tim Burton, não são todos os filmes que eu curto dele, mas aquela parada, é um filme, os filmes dele sabem contar uma história, os filmes dele te fazem ficar imersos no universo que ele tá contando, e como eu falei, de novo, 30 anos depois, a gente tá aqui falando de Batman Retorno. É porque o Tim Burton, ele trabalha muito com o lance da fantasia, né? Então ele trouxe o Batman pro mais fantasioso possível. Mais fantasioso possível. Eu não sou um dos grandes fãs de Tim Burton. Gosto muito da estética desse segundo filme. Todo o design, produção, figurino, gosto muito. Mas todos os filmes do Tim Burton, com exceção da Fantástica Fábrica de Chocolate, todos os filmes deles eu sempre espero aparecer o Batman no meio. Batman, um legado, porque a impressão que eu tenho é que é sempre que eu tô assistindo o mesmo filme, porque ele sempre tenta imprimir essa questão do gótico de uma forma tão característica dele, algo que por muito tempo eu tive algumas dificuldades com o Tarantino, por exemplo. O grande diferencial do Tarantino é que os roteiros dele são excelentes, e isso é algo muito à parte, né, de questão do Tim Burton, que o roteiro desse Batman Retorno é uma piada, gente, é uma comédia.
Você assiste o Batman brigando, até falei isso com o Efraim, Batman brigando com a mulher gato, ele fala, você está com fome? Aí joga ela no chão e fala, come o assoalho que é rico em fibras. Pô, se você não ri de um diálogo desse, não tem outra explicação, entendeu? Mas tem vários momentinhos, assim, nesse segundo filme do Batman, cara. Por exemplo, logo depois dessa cena, né, em que ele vai lá resgatar a atriz, né, e tal, ele tem essa luta com a mulher gato, o Batman sobe e ele tá no terraço, né, de um prédio. Aí, a menina que foi sequestrada tá justamente no parapeito da parada, ela já poderia ter saído dali há muito tempo, porque a mulher gato já não estava mais ali, ela falou, não, eu tive uma conversa de mulher pra mulher e ela me deixou indo embora. Porra, se ela te deixou ir embora, por que você tá indo aí em cima da porra do parapeito? Tu não tá amarrada nem porra nenhuma. E aí, não demora, vem o Pinguim, joga um guarda-chuva que abre cheio de morcego, ela cai lá de cima. Mano, por que ela não saiu logo dali, sabe? Então, tipo, tem algumas coisinhas nesse filme, alguns furos de roteiro, que eu acho que hoje em dia não caberia ter esse tipo de coisa, né? E eu acho que o público não aprovaria. Não se chama furo de roteiro, isso aí é roteirismo. Exatamente. A gente tem que pensar com a cabeça da época. Pra época, aquilo foi maravilhoso. Eu vi no cinema, aquilo foi mega maravilhoso. Eu fiquei completamente entretido. Como eu falei no início, Efraim, é aquele famoso filme que você tem que assistir com a idade certa. Entendeu? É um filme que você viu os Goonies com a idade certa. Os adolescentes de hoje viram Stranger Things com a idade certa, sabe? Estão vendo Thor, o Amor e Trovão, aquela porcaria, com a idade certa. Então, assim, hoje, o que faz a gente gostar muito do Batman, do Superman, do Reeves, é o apego emocional, entendeu? É o fato de você ter visto ele quando criança, quando pré-adolescente, que a questão fantasiosa. Aqui tem um fã do Christopher Reeve, viu? Eu também sou muito fã dele, tá? Que São maravilhosos. Tinha a idade certa e a gente acreditou que um homem poderia voar, entendeu? Hoje em dia você assiste um filme e você fala, pô, é um filme muito datado, claro, é óbvio. Mas ele serviu para aquela época, para aquela idade. Você tá correto, mano. Isso aí você não vou nem questionar, porque é uma coisa que não quero chamar ninguém de Marvete aqui, ou de decenalta doente, nada. Eu sou um cara imparcial que abraça todos os horizontes e abraça todos os universos. Tento abraçar. Mas eu tenho uma frase de James Cameron que eu não esqueço. Ele disse assim uma vez, foi ele que disse... Não, mentira. Foi o supervisor de efeitos especiais do Nolan. Ele fez os efeitos especiais de A Origem, Interestelar e Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele disse o seguinte, que caras como James Cameron e Steven Spielberg fizeram filmes para durarem mais de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que não envelhecem. Eles pensaram em tudo. Pensaram como seria para envelhecer. Eu concordo com isso, com o que você disse. A minha primeira experiência com o herói foi justamente com Christopher Reeve. Foi o primeiro Superman, o filme do Richard Donner, que eu fiquei simplesmente apaixonado por aquilo. Eu não pensava em termos de Marvel ou de DC, eu simplesmente me ligava no que eu estava vendo. E como o Léo falou, né, quando a gente via o Christopher Reeve voando, você realmente acreditava que um homem podia voar. Você tem que pensar com a cabeça da época. O filme é de 78, eu nasci em 84, eu fui ver o filme em 88, se eu não me engano, por aí, devia ter uns 4 anos de idade. Tanto que eu ia fantasiado de super-homem na escola, cara. Vocês não queriam nem estar perto da fantasia, que aquilo fedia horrores. Mas assim, você acreditava que o homem podia voar. E isso é uma coisa tão marcante, tão característica, que essa história do super-homem e também do Batman, ela é recontada até hoje. Ela passa por suas devidas adaptações para se adequar ao tempo que ele está sendo contado, mas o que é de conceitual, o que é de marcante na história, permanece até hoje. E o Superman do Richard Donner, feito pelo Christopher Reeve, é um exemplo disso. Eu fico maravilhado quando eu vejo aquele filme. Eu sei que hoje em dia, assim como Batman e Batman Retorno, eles podem ser considerados filmes datados por conta de algumas questões de roteiro, por conta de, talvez, a cinescopia, né, o tipo de imagem, você vê que é uma coisa antiga, né, e hoje em dia a molecada mais nova não quer ver filme velho e tal, né, mas tem conceitos universais ali que são debatidos até hoje no cinema. E eu lembro de ficar, tipo assim, maravilhado vendo o Christopher Reeve. E aí a minha vontade, no momento que eu vi o Batman do Michael Keaton, eu pensei, caraca, eles têm que juntar foi o primeiro vislumbre que eu tive de universo compartilhado. Isso foi lá em 1989, 1990, quando eu vi o primeiro filme do Batman. Eu acho que o primeiro filme do Batman, de fato, eu vi no cinema, acho que foi isso.
Eu tava na dúvida se foi sessão dupla, se eu vi, mas acho que eu vi no cinema com meu pai. E aí eu lembro que lá em 89, 90, eu já tinha tido aquele estalo de universo compartilhado. Não nessas palavras, mas aquele conceito. Pô, eu quero ver o Christopher Reeve fazendo Superman e eu quero ver o Michael Keaton como Batman juntos no mesmo filme. E parece que existia esse papo de juntar os dois, coisa que acabou não acontecendo, infelizmente. O pai do Batman, pra mim, assim, no cinema é o Tim Burton, como também o pai do Superman é o Richard Donner, que apesar de tudo, eu acho que são dois diretores que teve um ciclo interrompido. Porque, veja só, eu tenho um pensamento de que o universo Marvel, que conhecemos hoje, deu certo porque havia um Richard Donner, um mini Richard Donner, Kevin Feige. Para quem não sabe, quem era o secretário de Richard Donner era Kevin Feige, porra. Era o secretário dele que anotava, trazia o cafezinho para Richard Donner, tava junto com ele. Richard Donner deu muitas dicas para Kevin Feige ainda. Ele tinha o quê? Tinha 16 ou 17 anos na época, o pequeno Kevin Feige. E hoje conhecemos o universo Marvel por causa dele. Eu acho que Kevin Feige deu certo porque soube dar soube dizer, ó, precisamos de um departamento separado para o universo da Marvel. Como a DC, pô. Porque Tim Burton, cara, ele podia não fazer grandes filmes para a massa, mas para os fãs ele conseguia agradar. E conseguia agradar ali, entendeu? Fazia sucesso com os seus filmes, mas infelizmente o próprio estúdio interfere e quebra. Que era para ser 3 filmes do Burton. O certo era isso. E o final era o próprio Duas Caras, era para ser o vilão do terceiro filme. A Warner quis mudar depois que viu que o segundo filme teve uma recepção tão ruim, tão dark, né? Tão Zack Snyder na época. Eles mudaram tudo completamente. Eles falaram, ó, queremos mais cores, queremos mais diversão. Tanto que quando o Josh Marks assume o Eternamente, você vê que ele muda tudo. Na época não foi aceito muito bem, mas se você pegar o Batman hoje e comparar com os filmes do Tim Burton, com os Batman do Tim Burton, você vai ver uma ligação incrível. Você vai ver, eles usaram, creio eu, eles usaram como base para tirar referências e foi totalmente aclamado. Sim, Tamires, é o estúdio se metendo, entendeu? Isso é o estúdio se metendo e mudando a direção de um diretor, né? Porque quando eles tiram fala, não, Tim Burton, a gente não quer mais a sua visão, porque tá muito dark. E eles, pegaram a franquia do Batman, colocaram na mão de um cara, que ele colocou tudo de segundas intenções no filme do Batman. O Jim Carrey é um cara totalmente afetado, louco pelo Bruce Wayne. Os closes que ele dá logo no início é na bunda do Batman, tem uns mamilos, né? Tudo, você vê estátuas peladas enormes. Eu tenho trauma infantil desses mamilos. Você vê que o cara, ele soltou a franga, irmão. Ele soltou a franga no Batman Eternamente, né? E não que eu fosse contra a continuar com o Tim Burton. Agora, se tem uma coisa que eu agradeço muito, Rafael Teodoro, já vou te passar a palavra, é da Warner ter cancelado o filme do Superman na mão do Tim Burton, com o Nicolas Cage com cabelo grande. Mano, isso ia dar muito certo, ia dar muito errado. Eu queria ver isso. Eu não queria ter visto. Eu sou doente. O documentário existe, é só vocês baixarem aí. Eu queria ver o Michael Jackson como Homem-Aranha, eu queria ver o Nicolas Cage como Superman. Eu tenho problemas. Depois dele ter mudado todas as origens do Batman Retorno, eu falo, cara, tenho medo do que ele iria fazer com o Superman. Superman brigando com uma aranha gigante, sabe? Tendo os órgãos vitais, parece que os órgãos vitais poderiam aparecer na armadura, ia ter uns lances meio porra louca, assim. Ele ia ter tipo um supermóvel, e uma hora ele não ia voar, e ele ia usar preto e tal, ele ia mudar algumas coisas. O Tim Burton, ele tem essas sacadas, assim. Antes de passar a palavra aqui pro Teodoro, eu lembro de ter lido uma reportagem e um dos motivos, né, do Michael Keaton ter pulado fora, né? A gente sabe, no próprio documentário do Batman Retorno, né, o Tim Burton fala, cara, vocês não gostaram da minha ideia, né? Aí a Warner ficou meio cheia de dedo, não é que é assim, tá, não, vocês não me querem, tudo bem, tá tudo certo, vocês não me querem, eu fiz o meu trabalho, se vocês não gostaram é só falar e tal, e acabou que realmente não foi pra frente. E aí parece que eles queriam manter o Michael Keaton pra manter essa continuidade, né? Só que aí o Michael Keaton chegou a ter reuniões com o Joel Schumacher, e aí a visão que o Joel Schumacher tinha era muito diferente do que foi estabelecido pelo Tim Burton, apesar de sim, haver ali algumas influências do Tim Burton no filme do Schumacher, dava pra ver
percebe que havia uma cisão muito forte, né? E aí o Keaton, ele queria continuar, aparentemente, explorando essa questão, essa abordagem psicológica, essa abordagem, o cara tinha 7, 8 anos quando perdeu os pais, né? Porra, aquilo é um trauma para qualquer ser humano. E aí o Tim Burton, o Joel Schumacher, ele iria até tocar nesse assunto, mas ele não queria ser tão dark assim. E aí, na época, o Michael Keaton reclamou, porra, vai ter mamilos na porra do traje? Não, cara. Aí o Joel Schumacher virou e falou assim, mas por que precisa tudo ser tão sério e tão dark e tão escuro assim? Aí o Michael Keaton virou e falou assim, cara, você sabe qual é a concepção do Batman? Ah, mas eu não entendo, eu acho que não precisa ser tão dark assim. Ele falou, mano, ele tinha 7, 8 anos de idade, perdeu os pais de uma forma altamente escrota e você quer que ele saia por aí, porra, pulando com confete serpentina, como era na década de 60? Essa abordagem, essa linguagem não cabe mais, principalmente sabendo que essa aqui vai ser uma sequência do que foi feito por mim e pelo Tim Burton. Aí ficou naquela vai, não vai, e no final o Keaton resolveu meter o pé. I am Catwoman. Hear me roar. Então, vocês passaram alguns assuntos aí, e eu só queria voltar em alguns deles. Primeiro, foi falado sobre a sensualidade da Michelle Pfeiffer. Eu gosto, porque a sensualidade dela no filme, ela tem o tom certo. Não é sexualidade, não é hipersexualização da mulher, mas é a mulher usar a sensualidade como arma para distração, conseguir o que quer, e eu acho isso interessante. Ela não é, digamos assim, não é erótica. Ela usa e tal, e pronto, como um gato é de verdade. O gato tem essas artimanhas, que fofinho, fofuchinho, e vai lá e te arranha. Então, eu gosto dessa sensualidade dela no ponto. Foi falado aí sobre a passagem pro Joel Schumacher e a questão da Warner ter interferido e tal. Gente, diretor gosta de filme. Dono de estúdio acionista gosta de dinheiro. Então, assim, quando não tá alinhado, o filme pode ser maravilhoso, se não tá dando efetivamente um lucro, vai mudar. A gente vê isso acontecendo e vai ver cada vez mais acontecendo, e eu tô de boa com isso. A Warner acabou de passar por isso agora com o Zack Snyder. O Zack Snyder, ele tinha uma ideia, e de acordo com o projeto original do Zack Snyder, ele entregaria todo o projeto dele agora nos anos 2020. Então, como teve tudo aquilo que aconteceu em relacionado a ele, ou seja, se a Warner tivesse deixado o Zack Snyder fazer o trabalho dele, no mesmo ano ele entregaria o projeto e sairia do projeto. Então o personagem estaria de novo na mão da empresa para rebutar, para fazer o que fosse necessário, só que foi interrompendo o processo, que acabou que os personagens estão aí piores do que quando começaram com ele. Mas voltando a falar aqui do filme, do Batman Retorno, 30 anos, a Tamir despontou uma coisa que eu também vejo, inclusive essa similaridade, que os dois personagens do Batman que a gente vê nesse novo The Batman aqui são justamente os personagens que estavam em Batman O Retorno, que é a Mulher Gato e o Pinguim. Então, assim, não é coincidência trazer estes personagens 30 anos depois do filme do Tim Burton. Sobre o que o Efra falou de ter o Burton verso, eu vejo esse filme do Batman, acho que toda hora pode aparecer um Beetlejuice, pode aparecer o Eduardo Mão de Tesoura. Rafa, desculpa, sem querer cortar sua linha de raciocínio. Você falou sobre o Pinguim, eu nem tinha pensado nele, eu tinha pensado mais na Mulher Gato mesmo. Mas desde o momento que a gente tem o Colin Farrell, tem que passar por toda aquela transformação para ele ficar grotesco. Que ele fica grotesco no filme. Então é aí que a gente pega aquela baita referência. Eu nem tinha pensado nele, aí você levantou agora, eu falei, putz, verdade. Então, assim, todo esse debate, eu vejo muita inspiração no Tim Burton. Eu acho que o Matt Reeves se inspirou nesse Tim Burton, nos filmes do Tim Burton, principalmente nesse Batman Retorno. E como o Léo falou, e o Caio também, o filme também, ele condiz com a época. Tá? A gente está falando de um universo de cinema de 30 anos atrás. 30 anos é muita coisa. E 30 anos onde os quadrinhos estavam começando a engatinhar filmes de quadrinho. E era assim ainda aquele medo, aquele receio do que pode e o que não pode fazer. Será que o pessoal vai estar pronto para uma coisa mais carnavalesca? E o Batman provou que naquele momento não estava. Tanto é que o X-Men não é colorido, né? Todo mundo tá de roupa preta e tal, roupa tática, com várias aspas, por causa dos filmes do Joel Schumacher. Porque Batman e Robin, ele simplesmente quase encerrou as produções de filme
de quadrinhos para o cinema. Porque foi tão horrível, foi tudo tão horroroso. O Mr. Freeze regendo o Zupa-Lumpa lá dele, aquilo ali é tão bizarramente horrível, ao ponto de questionar, caraca, vale a pena fazer filme de super-herói para cinema? E o X-Men, ele vem num lance totalmente descaracterizado, bem preto, bem solto, inspirado em Matrix, sim, mas também com esse medo de colorir, que a gente só perdeu o medo efetivamente, para mim, em Vingadores 1. Porque até no o filme do Capitão América, o primeiro filme do Capitão América, ele é um azul e vermelho, mas uma coisa bem mais cinza, bem coisa. Aí vocês vão falar, mas teve o Homem-Aranha do Sam Raimi. Mas o Homem-Aranha, ele é um filme tão à parte que tipo, ele não consolida. Eu vejo o Homem-Aranha do Sam Raimi como a primeira tentativa de vamos colorir de novo os filmes de herói. É possível, mas para mim a afirmação é o Vingadores 1, porque tu tem um cara que é verde, outro cara que tá vestido de azul, branco e vermelho com estrela, tem um outro que tá louro com uma capa vermelha voando por aí, tem um maluco de armadura, então é aquela bagunça dos quadrinhos que a gente sempre foi ver. E o Tim Burton, inclusive nesse filme, tem um pouco dessa alegoria. Tem o lance do Oswald, né, o Pinguim, ser bizarro, ser uma coisa meio fantasiosa ali, sabe? Gente, até hoje eu penso no Pinguim, eu tenho dificuldade de ver aquele Pinguim na história de quadrinhos do Batman, por exemplo. Eu acho ele tão uma criatura do outro mundo, sabe? Mais uma criatura do que uma pessoa. E eu acho que esse filme ele tem essa importância por isso. Ele é uma afirmação de uma ideia que o Tim Burton trouxe. No gótico, vamos lembrar que nos anos 90 os góticos estavam bem alta, toda aquela cultura e tal. E o Tim Burton traz isso de uma maneira bizarra quando tem que ser, assertiva quando tem que ser, tendo a comédia quando tem que ser. Então eu acho que é um comédia do Batman pra mim. What are you? I'm Batman. Michael Keaton vai voltar, né? Depois de 30 anos ele vai voltar. Eles aproveitaram essa ideia de, pelo menos até onde a gente se sabe, né? Porque na DC a gente tem mais rumores do que fatos. Mas a ideia, até onde eu pesquisei, né, e chegou esse denominador em comum, é que o Michael Keaton ele vai ser usado como, possivelmente, né, o front para alguns filmes da DC, né? Como o Nick Fury, né? A gente tem essa figura do Nick Fury na Marvel. O Batman do Michael Keaton vai ser isso agora para alguns filmes da DC. Pelo que eu entendi, a gente tem o Flash, né? O Flash ele pode transitar, né, por diferentes realidades do multiverso DC, além de viajar no tempo. Então eles vão dar um jeitinho ali de costurar, de pegar o Batman do universo dele e trazer para o universo, né, esse universo principal da DC que tem nos cinemas. Ou se bobear, né, vai haver uma mescla, né, vai haver uma amálgama, né, de universos. E aí, sei lá, vai que a realidade do Batman, do Keaton e a realidade da Liga da Justiça, né, vamos botar assim, né, que a gente viu agora, acaba virando uma, isso ainda não tá muito claro. Mas eu achei que foi uma sacada de marketing perfeita, porque o próprio diretor, que é o Andy Muschietti, que também veio do terror, né, a DC tá fazendo isso, né, pegar diretores de terror para fazer os filmes dela. O Andy Muschietti, né, eu não sei se ele roteirizou, mas ele tá dirigindo. A ideia é pegar essa coisa de tentar reformular o universo DC, de uma certa forma. Talvez eles façam alguns soft reboots, como foi o Dias de um Futuro Esquecido, que tentou corrigir as falhas cronológicas do X-Men. Eu acho que eles vão tentar fazer isso mais ou menos na DC para tentar ordenar. Deixar o que deu certo no universo e aquilo que não deu muito certo, eles devem descartar. Então eu acredito que eles vão dar um jeitinho ali de tirar o Keaton do universo dele e trazer ele para esse universo principal. Deixa ali o Keaton como carro-chefe. Tanto é que ele vai aparecer no filme da Batgirl, né? Então a gente não sabe como é que fica o Batman do Affleck, se o Batman do Affleck de fato vai ser morto, ou se ele vai simplesmente ficar de lado, esperando uma próxima oportunidade para ele voltar. Cara, você estava falando aí, já lembrei aqui, a direção da Warner, ela tá meio que uma bagunça, né? O Andy, que é o diretor do The Flash, já tava com direcionamento do Michael Keaton retornar, como já foi filmado, já foi vazado as fotos, as imagens, todos nós sabemos, já estavam com direcionamento. Semana passada eu estava lendo um roteiro vazado do The Flash, que é o mesmo cara que vazou o Ultimato e
Doutor Estranho. Não vou falar aqui, porque vai ser spoilers, né? Mas a nova direção da Warner, agora com a fusão da Discovery, a nova diretoria, né, falou, cara, precisamos do Henry Cavill. Tem que trazer o Henry Cavill de volta. A Liga da Justiça de volta. E eu fico me perguntando até que ponto eles vão trazer isso de volta. O roteiro que eu li dá muito reforço de que vai juntar tudo, entendeu? Vai juntar tudo porque inicialmente, nas gravações de The Flash, o Ben Affleck foi descartado. Ele gravou as cenas junto com o Batman do Keaton, junto com o Batman do Ben Affleck, e no final do filme ele seria totalmente descartado e nós veríamos o Keaton vindo para essa realidade e sendo o novo Batman da Warner, definitivo. Só que agora com essa nova diretoria, eu li o roteiro vazado e, mano, eu só posso falar uma coisa pra vocês. Se realmente for aquele roteiro ali, temos, se não, um dos melhores filmes de super-heróis. Olha, deixa eu já te interromper, porque assim, vai se... Vamos voltar algumas casinhas aí. Se o Ezra Miller deixar ter o filme, né? Eu acho que ele vai ser trocado assim quando o filme for lançado. É complicado. Não, ele não sai, não. Ele não vai sair do papel. E eu até postei na forma da arte que ele estava demitido, mas ele não sai, não. Não, preso ele pode até... Eu acho que não. É quase impossível, porque olha que provável que ele não é. Americana não é brasileira, hein? Lá os artistas são presos. Ô, Léo, mas rapidinho, só pontuando o que o Léo falou. Mas a gente não pode esquecer que o Robert Downey Jr. tinha sido preso e ele é o Homem de Ferro. Mas o Downey entrou na linha. Eu acho assim, gente, o Downey, como falou, ele passou por tudo isso antes do Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi tipo assim, cara, até a última chance de, sabe? E ele entendeu o que é isso agora. O Wesley, o personagem dele no Harry Potter, sem Harry Potter, né? Animais Fantásticos. Já foi dado um fim, o personagem dele morre no filme. Morre assim, tem poucos dias de vida, então pode simplesmente matar. E no Flash, com a questão do multiverso, pode pegar qualquer Flash de qualquer outra terra e assumir. Sobre a questão do Keaton e do Affleck, e sobre a direção da Warner, assim, a Warner sempre teve uma direção muito complexa, principalmente porque a Warner sempre foi uma empresa que deu muita liberdade para os diretores. O projeto tinha a cara dos diretores, então os diretores iam, implementavam a sua ideia e pronto. E era isso. Diferente, por exemplo, da Marvel, que polia, né? Tá começando a abrir a mão agora, mas polia, tipo assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu quero filme assim, assim, assado e ponto. E quando a Warner entrou nessa linha de querer criar o multiverso dela também, de querer juntar, criar tudo de uma vez só, a gente já conversou uma vez sobre isso, que foi muito atropelado o processo. Não deu tempo do processo criar base. E inclusive, usando uma das histórias mais famosas do Superman, que é a morte do Superman, logo no segundo filme do Superman. Ou seja, misturou Batman vs Superman, que é uma história ali, Cavaleiro das Trevas, que é uma história bacana, juntou com a morte do Superman, juntou com o Alvorecido, então muito louco, assim. Eu amo Batman vs Superman. Só uma pergunta aqui pra vocês, Alguém é fã do Zack Snyder? Sim! Eu gosto muito dos filmes dele, mas eu reconheço que tem coisas ali que poderiam ser diferentes. Cara, eu era muito fã dele. Hoje eu não sou mais, não. Hoje eu não quero ele topando nenhum filme da DC, cara, eu quero que ele encoste. A minha questão com o Zack Snyder é quando eu olho a versão que saiu, né, o Snyder Cut, e olho a versão que foi pro cinema, que teve a mão ali do Josh Whedon, eu me pergunto, é sério que acharam mais interessante o Flash empurrando um carro do que voltando do tempo? Então, assim, obrigado, Teodoro. Isso pra mim é que eu já questiono aí. Eu falo, cara, o Zack Snyder poderia ter uma... Mas aí eu acho que aquilo que a gente já conversou, faltou um Kevin Feige na DC. Um cara falou assim, Zack, olha só, preciso que esse filme seja assim, assim, assado. A Discovery trazendo essa proposta, né? De ter um chefe, um supervisor olhando só para a DC, que a DC seja um estúdio separado da Warner. Porque quando fala de estúdio separado, a gente está falando de dividendo separado, receita, orçamento, lucro à parte. Mas, Teodoro, a Warner tinha esse cara. Eu lembro de alguns anos atrás... Era o David Goyer? Não, é o Zack Snyder. O Eric Borgo falou que ele entrou numa sala com o Zack Snyder, com alguns jornalistas. Cara, o Zack Snyder pegou o Jim Lee, que é um desenhista de quadrinho. Ele tinha um quarto enorme, desenhado nas paredes de toda a primeira fase da Warner. Tudo organizado. Desde o Homem de Aço até a segunda parte da Liga da Justiça. Ele tinha tudo. O grande problema foi que fizeram como fizeram com o Tim Burton lá atrás, cara. Batman vs Superman não teve uma boa recepção. A Marvel estava explodindo com Guerra Civil, com os Vingadores.
e fazendo muito dinheiro. E os caras falaram, ó, não queremos isso. Pegaram o Esquadrão Suicida, retalharam todo, aí foi por água abaixo. A gente pega o Snyder Cut e a gente vê o que o cara realmente pensou, entendeu? Tanto que se levantou uma campanha aí pra voltar, né, Snyderverse, o que eu acho que não vai acontecer. Acho que o Zack Snyder seria bom pra ele também, sabe? Voar outros voos, entendeu? Eu não acho ruim ele como diretor. Eu só acho ruim o diretor pra equipe. Ele funcionou com a equipe dos Watchmen, funcionou, mas é um arco fechado. Ele funcionou com a equipe dos 300, funcionou, mas é um arco fechado, é um filme só. Fechou com Madrugada dos Mortos, deu certo. Porém, veja só o que eu quero dizer. Ele fez O Homem de Aço, um filmaço da poxa. Ele preparou um Superman pro futuro muito bom. Só que aí ele já matou o Dr. Neil Hamilton. Dr. Neil Hamilton, aí eu digo, pô, velho, já matou um personagem crucial do Superman. Beleza. Chegou em Batman vs Superman, matou o Jimmy Olsen. Que é ou não é? Não dá pra dizer se é ou não é o verdadeiro. Mas matou. O Rafael aí, Teodoro, fala uma coisa que tem que dizer a verdade, pô. O cara chegou, colocou 3 quadrinhos, pô, num filme só. 3 arcos do Superman e do Batman que são muito importantes. Ele colocou o Cavaleiro das Trevas, colocou o Superman Paz na Terra ali, colocou a morte do Superman naquele filme e se tornou-se um filme inchado, gorduroso. Não é ruim, é um filme gorduroso. É como você tá comendo pastel de carne. É bom, mas tem muita gordura, vai fazer mal uma hora. Lembrando que esse filme não era pra ser Batman vs Superman, era o Homem de Aço 2. Eu sei, era outro nome lá e tinha vários títulos. Só que quando eu vejo eu detesto a versão de cinema, eu odeio a versão de cinema de Batman vs Superman. A versão estendida é melhor. A versão estendida é 1000 vezes melhor, por quê? Porque é um filme que tem cinema e tem fã de quadrinhos ali. É muito picotada a versão de cinema, é horrível. Pra ser mais breve, o cara conseguiu matar o Superman 2 vezes em Batman vs Superman. Eu sou fã do Superman e eu digo pra você, um herói como aquele, ser derrubado de uma forma fácil, eu achei um surto psicológico dele. Ele não sabe trabalhar com o Superman, Zack Snyder. Ele não sabe. Repare só, o cara conseguiu matar o Superman 2 vezes. Matou com o Apocalipse, óbvio, e conseguiu matar ele lá no espaço com a bomba lá. Aí tá certo, tá bom, o cara ia vir como Satanás pra matar, porque quem leu A Morte do Superman sabe que foi um mega evento. Foi um mega evento que foi todos os heróis da Liga pra deter aquela besta-fera lá do Apocalipse, que até o Guy Gardner, que era o Lanterna Verde, quebrou o braço, pô. Ele quebrou o braço lá, tudinho. Então, ele foi a última forma, o Superman foi o último recurso pra poder deter. Aí chegou em Liga da Zack Snyder, que eu acho um filme bom, mas também gorduroso. Não, o Superman tem que ressuscitar, que não sei o que. Chega lá, começa a bater no lobo da steppe, destrói o mundo. Matou o Superman de novo. Pra que caramba? Agora me diga, em que relevância o Superman tem naquele filme da Liga da Justiça? Por quê? Quer ele ressuscitando ou não, ia destruir o mundo e o Flash, consequentemente, ia salvar. Aí eu digo, cara, por que esse cara tá fazendo um filme da Liga da Justiça em nome do Senhor? Tem que tirar esse cara. Zack Snyder é um cara que quer lacrar em vez de lucrar. Caio, desculpa, mas eu vou discordar do que você falou. Vamos lá. Aí já temos certos problemas em relação ao Zack Snyder e a própria Warner, que é essa questão que é a Warner ir contra o criativo dele. A gente já viu isso em outras coisas. Não é a primeira vez que a gente vê isso. E vamos lá. Poderia sim, como você disse agora, Superman morre, aí o Flash vai lá e salva tudo. Beleza, daí já emenda no Flashpoint, mas você acha mesmo que a Warner vai dar liberdade criativa pro Zack Snyder fazer um Flashpoint? Não vai, irmão. Não vai. Não é questão de lacrar e lucrar. Tem que parar de usar a palavra lacrar pra tudo, que isso já não entra mais em questão. A Warner quer ganhar dinheiro, irmão. Ele não quer fazer filme, ele quer ganhar dinheiro. Entendeu? Gente, mas olha só, eu quero só pontuar que assim, a Warner quer ganhar dinheiro, a Marvel quer ganhar dinheiro, a Disney quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém entra nesse jogo pra perder, não. O que eu tô pontuando é o seguinte, porque senão parece que a Marvel é bonzinho, que atende os fãs, que é... A Marvel tem vários fiachos. Tanto é que Thor mudou a característica dele pro cinema pra fazer uma coisa mais palatável pra ganhar dinheiro. O que eu tô pontuando é o seguinte, que na questão do Zack Snyder, por que precisa de alguém maior? O Joss Whedon é um escroto, um babaca. Mas o Joss Whedon só era responsável pelos filmes dos Vingadores. Ele não era responsável pelos filmes individuais de cada personagem. Os irmãos russos foram, depois do Soldado Invernal, foram elevados, tipo assim, tanto é que se você analisar, eles são responsáveis pelo arco Guerra Infinita, que o arco Guerra Infinita começa no Soldado Invernal. Então, Soldado Invernal, aí você tem Guerra Civil, que é para separar a galera,
Aí você tem Guerra Infinita, a galera tá separada, e Ultimato junta todo mundo. Então é um arco de processo de redenção, né? Tem um problema, o povo tá separado, vamos nos juntar para poder resolver o problema. E eu acredito que, agora a gente vai linkar com o Batman Retorno e tal, que é o tema do cast. Todo mundo já A tá Warner, não, Eu criei a discórdia. a Warner, ela hoje, acho que como o pessoal da Discovery, ela entende do poder que é você ter 3 das maiores marcas do mundo. Gente, Superman, Batman e Mulher Maravilha são as 3 das maiores marcas em termos de cultura pop do mundo. Todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha, todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é Batman. Você pode perguntar para qualquer pai, qualquer mãe, todo mundo. Inclusive tem até um vídeo que é muito antigo na internet de Vingadores 1, um pai falando, eu não conhecia ninguém, não tinha o Super-Homem, não tinha a Mulher Maravilha, não tinha o Batman, alguém assim, meio que por fora do mundo super-herói. E onde é que eu vou linkar com o filme que a gente tá falando? Essas notícias do Keaton voltando e do Flashpoint é talvez uma tentativa de zerar e arrumar a casa. Porque o Henry Cavill é um cara muito grande pra você perder. Você perder o Henry Cavill com o Superman é... Cara, já viu o Henry Cavill sorrindo? O sorriso dele é carismático demais. Você compra o sorriso do Henry Cavill. E no arco que o Snyder tinha preparado, era um Superman em formação. Um Superman que é sisudo, um Superman que morre, um Superman que entende seu lugar e entende que futuramente... Exatamente. Você falou tudo aí. Você falou tudo aí, Rafael. Você falou tudo, é verdade. Porque, veja só para você dar continuidade no que você está dizendo, e eu quero dizer por que o Zack Snyder faz certas coisas que me irritam. Você veja só, já na Liga da Justiça 3, era no 2, a Mulher Maravilha ia cortar a cabeça do Superman, já ia matar de novo. Eu digo, pelo amor de Deus, cara. Eu nunca li sobre isso, não. Depois eu te mando o link. Ele tá certo. O Henry Cavill, o sorriso dele, entendeu? Já ganha você como Super-Homem. O que eu tive acesso era o Homem de Aço, teria o Batman e o Superman, aí no primeiro Liga da Justiça ia dar ruim, só ia sobrar o Batman, o Flash, se não me engano, 1 ou 2 outros caras pingados. Eles iam entender que o Flash poderia voltar no tempo, e só que pensando diferente do Vingadores, era um tempo certo que a rotação da Terra ia estar alinhada nos 2 anos. Então eles tinham 2 janelas para poder voltar no tempo. Tanto é que a primeira cheguei cedo demais, que não sei o que, a luz é a chave. E aí na segunda seria o tempo certo, que é a esteira cósmica e tal. E aí quando acabasse e vencesse o Darkseid, daria os personagens assim, ó, Superman tá livre para fazer as histórias dele, o Batman do Ben Affleck tá livre para fazer a história dele, porque, gente, vocês podem falar o que quiser do Ben Affleck, mas ele é um ótimo Bruce Wayne. O Batman dele também adoro. Gente, para mim, uma das cenas mais bacanas é aquele começo do Batman vs Superman, o Bruce Wayne, como Bruce Wayne olhando aquele alienígena destruindo a cidade. Aquele olhar do povo, eu acho aquilo sensacional. O prédio caindo e ele correndo em direção à fumaça, cara, incrível. Aquilo ali, pra mim, é o melhor resultado de um herói. Então, qual a ideia agora que, vamos fazer o Flashpoint para rebutar, vamos trazer o Michael Keaton de volta para ser esse Batman, que é o Batman, digamos, Nick Fury. Eu não gosto da ideia. Também não. Eu não gosto. Eu gosto dele fazer uma participação pontual, sabe? Do mesmo jeito, vamos botar aqui o paralelo, o Sem Volta para Casa, Homem-Aranha, que traz os Homens-Aranhas antigos. Olha lá, hein? Tá mudando de opinião, hein? De novo. Não tô mudando. Mas algo pontual. Algo tipo assim, trouxe o Tobey fez aquilo ali e possivelmente não vai fazer mais. Você traz o Michael Keaton, ele tem uma cena badass como Batman. Talvez os holofortes vão mexendo, girando, e o símbolo do Batman pega na cara dele quando ele estiver sentado pensando. Ele fala, opa, eu tenho que ir agora, porque me chamaram. Aquilo ali é lindo. Então, assim, quando você pega, faz a cena, deixa o cara brilhar e talvez mata. Se não for matar, você dá um encerramento do arco pro cara. E eu pego agora a série de TV Flash da CW, que no começo das 3 primeiras temporadas é algo muito bom, e eles trazem o primeiro Flash lá da série dos anos 90, só que aí ele não é o Barry Allen, ele é o Jay Garrick, se eu não me engano, e é um cara, um Flash mais experiente, mais vivido, que passa pro Flash novo, cara, é assim que eu faço isso. Cara, seria excelente o Keaton fazendo isso, talvez, com o Batman agora do Pattinson. Só que o Batman do Pattinson é outra vibe, é outro nicho.
mas você ter essas pequenas interações, cara, olha só, não faz isso porque eu já fiz isso. Porque o Batman do Affleck já é um Batman intermediário. É um Batman que já perdeu o Robin, é o Batman que tá cansado, e é um Batman que não é herói. Então eu acho que tudo isso tem que ajustar, eu acho que tudo isso dá para fazer. Agora, sobre o filme de 90, sobre trazer o Keaton de volta, eu acho que tem que ser pontual e não ser algo corriqueiro, porque eu acho que quando você coloca no corriqueiro, você desgasta o personagem. I'm Batman. Como a gente falou, o Batman do Michael Keaton, ele é muito icônico. As pessoas gostando ou não, o Batman do Keaton, ele foi icônico. De uma certa forma, foi por conta dele, né? Que hoje a gente tem todas essas produções da Marvel e DC, de uma certa forma. Então eu vejo essa tentativa de trazer o Keaton como um resgate para um caminho novo. Zack Snyder, ele tinha uma visão, se eu não me engano, de 5 filmes, começando com Homem de Aço e terminando com Liga da Justiça, e seria uma coisa épica, grandiosa. Quem viu a animação Liga da Justiça, Guerra em Apocalipse, vejam, essa animação é maravilhosa, e dizem as más línguas que o último filme da Liga da Justiça seria aquilo, que termina de um jeito em que o Flash volta no tempo, e no momento que ele volta no tempo, ele simplesmente rebuta novamente o universo DC, deixando em aberto para fazer o que quisesse. Se quisessem aproveitar os mesmos atores e atrizes, aproveitasse, se não, trariam outros. Então havia um planejamento todo para fazer os filmes. O que eu acho que deu errado aí? Eu gosto muito de Batman vs Superman, mas eu reconheço que é um filme problemático. Eu acho que a versão de 3 horas, acho que a sessão de 3 horas, a versão estendida, ela é muito melhor proveitosa dentro das limitações que tem dentro do filme. Eu acredito que a DC se deu conta de que tava engolindo barriga pra Marvel, e aí no momento que o Zack Snyder ia fazer o segundo filme, que eu não sei se ia ser Man of Steel 2 ou algum outro filme que tivesse o Superman, eu tenho a impressão que a DC virou e falou o seguinte: Zequinha, senta aqui, olha só, a gente tá engolindo barriga pra Marvel e a gente já quer começar logo o nosso universo compartilhado. Eu sei que o pontapé foi lá em Man of Steel, né? Só que agora, nesse segundo filme aqui, você vai colocar o Batman, você vai colocar a Mulher Maravilha, você vai colocar a Kryptonita, você vai colocar o Lex Luthor, você vai colocar Deus e o mundo. Eles fizeram. Muito provavelmente, o Zacarias chegou e falou: pera, pô, cara, eu ainda tô estabelecendo meu herói, tu já querem botar essa suruba toda no meu filme? Falou: olha só, você tem um contrato com a gente, né? Você tem que fazer de acordo com a vontade da casa. Ou você faz o que a gente tá pedindo, ou você cai fora. Aí ele virou e falou o seguinte: tá, pera aí, então me dá aí, o que eu posso mexer? E aí deram as opções ali pra ele, e ele teve que trabalhar dentro das limitações que deram pra ele. Mas assim, acredito que isso tenha acontecido. Veio o BVS, adoro o BVS, mas é um filme complicado. E aí, por conta dos acontecimentos de BVS, a gente teve o Liga da Justiça. Pra mim, a versão de 4 horas de Liga da Justiça é infinitamente melhor, mas de novo, dentro das limitações na ordem. O problema do BVS é a escalação do glorioso Jesse Eisenberg, Rosenberg, Bausenberg como Lex Luthor. Se fosse um Lex Luthor padrão, a gente até aceitaria várias coisas. Porque o plano dele é muito bom. O plano dele é pegar o preconceito que o Batman tem contra o Superman para usar para derrotar o Superman. Aquele Lex Luthor ali tinha que ter sido o Bryan Cranston. Eu pensava nesse cara. Desculpa, quem? Breaking Bad, o careca do Breaking Bad. Ah, sim. Você só fala para ele assim: irmão, olha só, o contrato tá aqui, você já tá com a cabeça raspada, só vem. Acabou, deixa o cara todo. E aí, como a gente viu, os filmes do Zack Snyder, geralmente, ele tem essa coisa de ou as pessoas gostam ou as pessoas odeiam. O que eu compreendo, eu acho realmente compreensível. E a Warner se deu conta disso. E aí deram aquela puxada de tapete escrota nele, né? E, enfim, a gente não vamos remontar isso, porque a gente já remontou em casts passados. E aí ele teve a chance de terminar a liga dele de 4 horas. E aí a Warner chegou a um ponto, num momento, em que ela pensou: bom, cara, a gente tem que fazer o nosso universo compartilhado decolar. E aí tiveram essa ideia de trazer o Michael Keaton, que eu achei ótima. Eu, particularmente, gostei muito de saber que o Michael Keaton será trago de volta, mas aquela parada, a gente ainda não viu o filme, a gente não sabe como é que vai ser essa história. Mas me agrada ter um rosto conhecido dos fãs que guardam com tanto carinho pra servir de novo front pra descer. Mas, ao mesmo tempo, é como o Teodoro falou, me preocupa, pô, será que vai ser uma participação periódica, uma participação especial? Ele vai ser tipo o Chuck Norris no Mercenários? Vai ser o especial para ser lançado na hora certa? Ou se ele de fato vai ser uma figura recorrente. Então eles precisam trabalhar muito bem isso, porque, de novo, é Hollywood trabalhando com nostalgia para tentar fazer valer uma parada, e não é sempre que isso dá certo. Top Gun é um exemplo perfeito. Top Gun deu certo, os caras surfaram na nostalgia e trouxeram uma história nova, com uma nova roupagem atualizada para tempos contemporâneos, o que foi ótimo. Não é tudo que realmente consegue ser bem proveitoso. Então, a Warner tá num momento agora que ela pode, com Flashpoint, fazer como Dias de um Futuro Esquecido. Faz soft reboot. Ela mantém tudo aquilo que deu certo,
e ela altera aquilo que realmente não ficou tão legal. Então, Flashpoint, ele pode ser uma arma decisiva os próximos, sei lá, 5, 10 anos para esse futuro compartilhado da DC. E eu espero que, se é para usar o Michael Keaton, cara, trabalhem bem esse cara. E eu fico me perguntando se eles de fato vão matar o Ben Affleck. Eu acho que não. Por que eu acho que eles não vão matar o Ben Affleck? Assim, se fosse para ter a morte do Ben Affleck, eu acho que teria que ser conforme os planos originais do Snyder. 5 filmes épicos e termina com ele fazendo um grande sacrifício. Eu acho que eles não vão matar o Ben Affleck agora. Personagem Bruce Wayne, a versão Wayne do Affleck, ela vai continuar existindo. Ele deve ir pra alguma ilha do Caribe, tomar lá os bons drinks dele. E quando chegar a hora, eles vão trazer o cara de volta. O Wayne do Michael Keaton tem 70 anos. Ele já é por mais que ele esteja super ativo, o cara tem 70 anos. A empresa tem que pensar a longo prazo. Cara, a gente quer um Batman que dure pelo menos 20. O Affleck tem 45, 50, então ele ainda pode durar mais 20. Então ele pode ser trazido posteriormente, seja essa versão interpretada pelo próprio Affleck ou por outro ator. Então eu acho que eles não vão matar esse Batman do Affleck. Vão deixar para escanteio e no momento vão estar usando o Batman do Michael Keaton como front ali. Não, rapidinho, Léo. Antes de você falar dos spoilers do que você leu, gente, a gente tá falando de uma Liga da Justiça hoje que tem a Gal Gadot, que é um acerto com a Mulher Maravilha. Você tem uma Momoa que deu uma nova cara pro Aquaman, tirou aquela cara de falar com O único peixe. que ia descer é chegar a mais de 1 bilhão. Momoa muito carismático. Você tem o Henry Cavill, que é carismatíssimo. Você tem o Ben Affleck, que é um bom ator quando se dirige ou quando está em bons projetos. Você tem o Fischer, que era um começo ali, um ator que estava começando, dando o salto de pequenas produções para grandes produções, o que depois com os escândalos com o Joss Whedon, isso dificilmente vai acontecer. É a mesma coisa com o Ezra Miller. O Ezra Miller, ele tinha filmes Bs, aí deu o salto, foi com Liga da Justiça. Ou seja, você tem 2 atores jovens promissores, você tem um elenco carismático e você tem algumas pessoas experientes no seu rol, como Jeremy Irons, como Amy Adams. Então, assim, tem o Lawrence Fishburne. Então, você tem uma galera de peso, um elenco top, um elenco carismático. E aí, ou seja, eles não vão perder a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Eles não vão perder o Jason Momoa. E, sinceridade, se perder o Henry Cavill como Superman, é a maior burrice que eles vão fazer em anos. Rafael, a única coisa que pode acontecer é vão usar os mesmos atores, só que rebutados. Eu acho, né? Eu acho que a única coisa que vai fazer, surfa essa sua ideia, muda todos os eventos lá do Homem de Aço, aquela invasão alienígena, tudo. Que até porque o próprio General Zod vai estar no filme do Flash. Vai estar, isso. Boa, garoto. Ele vai estar lá. Inclusive, nenhum kryptoniano foi morto, viu? Nenhum kryptoniano foi morto ainda. Eles foram pra Zona Fantasma. Só isso, né? Só o Zod que morreu. E olha lá, né? Que eles estão com o corpo do Apocalipse. O Superman matando pra poder proteger uma família e o dilema dele. Cara, eu mato. Gente, deixa eu dar o spoiler. Exatamente. Você falou tudo aí. Olha como esse filme é bom. Aí é o dilema dele. Eu sou kryptoniano, mas também eu sou humano. Eu sou mais kryptoniano ou sou mais humano? Zack Snyder, é uma coisa que eu gosto dele, é isso. Eu gosto da ousadia dele, mas às vezes ele extrapola. Mas esse ponto aí, eu comprei a ideia dele, herói mata e acabou. O Batman do Michael Keaton, ele bota uma bomba no esculhão do cara, dá um soco nele, ele cai e explode. Ele tem mais coisa a matar. Como é que é? Eu só bato muito forte. Quem mata é Deus. I'm Batman. A gente viu o debate agora esse ano, e muita gente falou da cena de perseguição do Batmóvel, coisa linda. Na cena de perseguição, o Batman matou mais gente, explodindo o carro, causando mais acidente, do que se deixasse o Pinguim fugir e pegar ele do outro jeito. Então assim, vou pegar o Pinguim, que cena maneira. Não, vamos explodir carro, vamos explodir caminhão, vamos fazer caminhão tombar na pista, vou derrubar concreto de cimento em cima do povo, não tô matando ninguém, só tô causando uma destruição em massa na cidade. Se você parar pra olhar, são pontos que realmente são questionáveis, porque na concepção clássica do personagem, e eu acho isso ótimo o que o Matt Reeves fez, porque ele resgatou esse conceito clássico de que o Batman não mata, né? A gente cresceu com esse conceito, o Batman não mata. Só que é aquela parada, né? Pra cada filme, a gente tem adaptações diferentes. Essa versão especificamente do Ben Affleck, né? A gente sabe que ele mata. Ele tá num ponto da vida dele que ele tá completamente fudido, cara. O cara tá 20 anos combatendo o crime em Gotham. O cara perdeu o Robin. Nada do que ele fez, ele sente que rendeu algo positivo. O cara começou a surtar. Ele mesmo, numa conversa com o Alfred, ele fala, 20 anos em Gotham pra quê? Pra porra nenhuma. Então ele chegou num período da vida dele que ele surtou.
gostou. Só que aí a gente vê isso trabalhado mais ou menos no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, que ele tem uma mudança, né? Por causa do Superman. O Superman inspirou isso dele, do tipo, cara, exatamente. Aí eu te falo. A gente falou do Batman, que o Batman do Ben Affleck, ele tem uma parada que eu acho bem detalhista, assim, já que você falou de Batman, que ele faz aquela marca do morcego, e a galera da cadeia sabe que quem recebe a marca do morcego é porque tá sendo preso por crime hediondo. Então, tipo assim, esse cara não merece estar vivo, entende? Esse cara é um lixo, porque tem presos e todo mundo, e os policiais falam, caraca, o Batman marcou ele. Ou seja, esse cara vai morrer na cadeia. É interessante esse tipo de justiça que o Batman tem, que é tipo assim, cara, você não merece viver e vão te dar, outras pessoas vão cuidar de você por isso. I'm Batman. Vou aproveitar agora para vocês falarem, né, as considerações finais, aproveitar e dar cadeiras para esse filme enigmático, que é o Batman do Tim Burton. Estão falando do Batman Retorno, né? Esqueci. O Batman Retorno. Só para um adendo pro que o Rafa falou, o Batman ele não mata, ele só dá um traumatismo craniano, e se o cara morre na cadeia porque foi marcado por ele, a culpa também não é dele, né? Quem mata é Deus. Quem mata é Deus e os caras lá do presídio. Fala aí, Léo, considerações finais, começa contigo e cadeiras, por favor. Então, eu dou duas cadeiras para o Batman Retorno. Revê-lo me trouxe algumas boas lembranças. Foi um filme que iniciou minha paixão pelo cinema, pela experiência de você entrar numa sala. O filme é super fantasioso, é gótico, dentro daquilo que o Tim Burton proporciona, dentro daquilo que ele acredita. Não é um tipo de filme que me agrada, mas é um bom filme para crianças verem e para ter a experiência que eu tive com os meus 8, 9 anos de idade. Eu vi esse filme no cinema, é um filme que eu tenho um carinho por esse filme muito grande, tenho eles com muito carinho por conta da minha infância, aquela coisa de ter crescido, visto. Em termos de estruturação de roteiro para Batman Retorno, eu dou 2 cadeiras. Contudo, por conta de elo afetivo, por me proporcionar momentos bacanas comigo, com meu pai, quando eu fui no cinema, e lembrar toda a infância, e lembrar esse amor que eu tenho por adaptação de quadrinho por cinema e super-heróis, eu dou 4 cadeiras pra esse filme, porque é um filme que representa muito a minha infância. Eu dou 3 cadeiras, querendo muito dar 4, mas eu dou 3. É um filme que pega todo mundo no lado emocional, do lado afetivo. Ele é referência de muita coisa, inclusive a Gotham que a gente tem hoje no imaginário, vem do Tim Burton, vem desse filme. Ele é parâmetro ainda de algumas coisas. Então, quando a gente vai falar de discussão sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, do Nolan ainda é o top, né, ao ser alcançado, mas sempre vem a conversa sobre o Batman Retorno. Ele tem a mulher gato mais icônica do cinema, até hoje inalcançável, que é a Michelle Pfeiffer. O Pinguim, eu gostei muito do Pinguim, do Colin Farrell, então acho que ele destronou o Danny DeVito pra mim. A direção é ok, as cenas de ação são boas mesmo, e a gente tem que lembrar que a gente tá falando de um filme de outra época, tem um ritmo mais lento, a ação também é pensada de outra forma, né? Então não é o Michael Bay dirigindo explosão, corre, explosão, corre, explosão, corre. Então, pra mim, 3 cadeiras. Eu dou 3 cadeiras porque é um filme nostálgico, é um filme que você vê sua mentalidade de juvenil aflorece, me faz voltar ao passado e me faz lembrar que eu fiquei fã do Batman através do Michael Keaton, né? Eu vou dar 4 cadeiras, porque esse filme, eu amo muito esse filme, tanto ele quanto o outro que tem o Coringa, né? Porque eu era criança, assim como o Rafa, a Sessão da Tarde, aquela integração ali, isso pra mim é muito nostálgico. E mais uma vez, obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Valeu!